Olá pessoal, tudo bem? Estamos continuando com o nosso curso Federalismo e o Papel dos Municípios. Bom, nas aulas anteriores nós estudamos o papel em especial com foco na União, a competência legislativa da União e os bens da União. Nós estudamos em especial a competência privativa da União. Hoje a gente vai ver o Estado-membro, sua competência concorrente e os bens dos Estados, tá certo? Bom, relembrando, são os 4 tipos de entes federativos e o nosso foco é o Estado-membro. Estamos destacando essa palavra Estado-membro para que você não confunda com Estado-país e Estado-nação. Aqui o Estado não é um país, mas sim um órgão subnacional. Bom, aqui a gente já vê a ideia de simetria, né, o espelho. Assim como a União tem seus poderes executivos, legislativo e o seu poder judiciário, a ideia de auto-organização que vimos nas aulas passadas também se coloca sobre o Estado. Então o Estado-membro vai ter o seu poder executivo, o seu poder legislativo e o seu poder judiciário, com peculiaridades que a gente precisa frisar. Então, assim como a União, o Estado tem o seu poder executivo, que é representado pelo governador de Estado. E aí ele se distribui na administração direta entre secretarias de Estado. Essas secretarias se distribuem em departamentos e esses departamentos em seções e subseções. O que é interessante observar, né? Que primeiro muda a nomenclatura, né? Se na União a gente chama o segundo escalão de ministérios, aqui nós vamos chamar o segundo escalão de secretarias de Estado, tá certo? Mas assim como na União, o executivo dos estados tem a sua administração indireta. Nós vamos falar também em fundações públicas, em autarquias, em empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, tá certo? Então nós vamos ver sim, como aqui em São Paulo nós temos a Fundação Casa, que é uma fundação pública estadual. Nós temos autarquias como as universidades estaduais, a USP é uma autarquia estadual. E empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Também existem, né, como a imprensa oficial, que é uma empresa pública, e nós temos sociedades de economia mista cada vez menos, porque muitas foram privatizadas, mas os bancos estaduais eram sociedades de economia mista, né? Alguns deles eram sociedades de economia mista, outros empresas públicas. Bom, também há uma organização do poder legislativo estadual. O que a gente precisa frisar sobre a organização legislativa estadual? Primeiro, ela não é bicameral, não tem 2 câmaras, né? Não tem 2 divisões, como tem lá na União, o Senado e a Câmara dos Deputados compondo o Congresso Nacional. O Poder Legislativo Estadual é composto pelas Assembleias Legislativas, tá certo? Então aqui é um órgão legislativo apenas, tá certo? E o Judiciário? O Judiciário dos Estados é conhecido como Justiça Comum, tá certo? Comum. Mas também há Justiça Militar dos Estados. Aqui, situações específicas aos militares do Estado, policiais militares, portanto, que cometem crimes militares, são julgados pela Justiça Castrense, esse é o apelido da Justiça Militar, estadual, tá certo? As justiças estaduais comuns são organizadas em tribunais e os seus tribunais distribuídos em varas, tá? Então não há tribunais superiores em estados, portanto. O que a gente percebe desse nosso desenho que estabelecemos aqui? E esse é o primeiro destaque importante. A simetria. O que é simetria? O que é espelho? Qual é a ideia? Que assim como a União se organiza, os estados se organizarão também. Se a União tem lá o chefe do poder executivo, que distribui o seu poder em ministérios, os estados terão um governador que distribuirá o poder em secretarias. Haverá tribunais também nos estados e poder legislativo nos estados. É claro, a gente precisa ter essa atenção, que nem tudo poderá ser simétrico, porque a Constituição limita a simetria em muitos aspectos. Mas a ideia é que haja, sim, uma certa simetria na medida do possível. Olha que interessante, isso só a título de exemplo, né? Foi discutida a participação das Assembleias Legislativas na escolha do Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe do poder do Ministério Público nos estados. Assim como a União tem o seu Ministério Público da União distribuído nas justiças, também os estados terão o seu Ministério Público de Estados distribuído em suas justiças, né? E o chefe do Ministério Público dos estados é o Procurador-Geral de Justiça. Assim como lá na União nós temos o Procurador-Geral da República, nos estados nós temos o Procurador-Geral de Justiça. E a escolha do Procurador-Geral da República é pelo presidente. Portanto, por simetria, a escolha do Procurador-Geral de Justiça nos estados é feita pelo governador. Olha só. E a Assembleia pode escolher ou deve escolher. O que decidiu o STF é que se na União esse papel é dado ao presidente, nos estados esse papel deve ser dado ao governador. A ideia de simetria.
Também a ideia de simetria decorre a noção de poder constituinte derivado estadual. Se a União regulamenta os seus poderes, regulamenta as suas normas, o seu processo legislativo pela principal norma do Brasil, né, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, os estados também regulamentarão os seus detalhamentos nas suas constituições estaduais. Então, cada estado vai fazer a sua Constituição. Isso gera um certo detalhamento no que falamos das hierarquias normativas. Olha que interessante. A lei federal não está abaixo da lei estadual, nem acima da lei estadual. Ambas têm a mesma hierarquia. Mas a Constituição estadual está abaixo da federal. Então, quando estudamos hierarquias normativas, a gente vai ver que a norma escrita de maior importância é a Constituição Federal. Abaixo dela, né, a gente tem uma pluralidade de normas que se hierarquizam e formam uma hierarquia, uma pirâmide normativa, como diria Kelsen, de uma forma específica e diferenciada. Nos estados, as leis estaduais estão submissas à Constituição Estadual, que também está submissa à Constituição Federal. Mas as normas estaduais não estão submissas às leis federais. Olha que interessante. Mas devem obedecer à Constituição Federal. A Constituição Federal, sim, mas não às leis federais. Cada um legisla sobre um tema, lembra do que dissemos na aula passada. Bom, além disso, né, o Estado vai se auto-organizar fazendo o seu próprio processo legislativo. Essa auto-organização se inicia justamente pelo poder constituinte derivado estadual, estabelecendo uma Constituição que vai declinar ou estabelecer as primeiras bases do processo legislativo naquele Estado. Bom, vamos entender quais são os bens desse Estado, né? O que pertence ao Estado. Não, antes de ver os bens, vamos estudar rapidamente as competências concorrentes. Só vimos na aula passada aquilo que é privativo da União, que só a União pode. E os Estados? Os Estados têm uma competência privativa dada na Constituição? Não tem uma competência privativa na Constituição. Mas eles participam da chamada competência concorrente. O que é competência concorrente? A União faz a norma geral e os estados e municípios podem atuar, né? Então, como funciona isso? A União faz uma norma geral e os estados complementam essa norma ou suplementam essa norma. Vamos lá. O primeiro exemplo muito claro é o direito tributário, o direito financeiro, o direito penitenciário, o direito econômico, o direito urbanístico. Direito tributário, nós temos uma lei geral, que é o Código Tributário Nacional, mas ele não vai trazer especificidades do ICMS. Cada estado vai regulamentar o seu ICMS, cada estado vai regulamentar o seu tributo sobre causa-mortes e doações, o chamado ITCMD. Então, por isso essa ideia de concorrente. Mas as regras gerais de prescrição tributária, decadência tributária, lançamento tributário, estão todas no Código Tributário Nacional. Mas os tributos estaduais são detalhados, cada estado detalha o seu. Municípios também, cada município vai detalhar o seu IPTU, cada município vai detalhar o seu imposto sobre serviços de qualquer natureza, o seu ISS. Essa é a ideia de competência concorrente aplicada ao direito tributário. E o mesmo vai se dar sobre direito financeiro. Cada estado, cada município vai criar suas leis financeiras, a lei de diretriz orçamentária, né, a sua lei orçamentária anual e o seu plano plurianual. Mas, embora cada um crie essas leis, a União vai fazer a lei geral, né, de contabilidade pública, que é muito importante. O mesmo se dá no direito econômico, no direito urbanístico, no detalhamento sobre orçamentos, nas questões das juntas comerciais, as custas de serviços forenses, né? Então a gente tem leis federais, mas cada estado tem a sua forma de recolhimento de custas de serviços forenses. Produção e consumo, essas regras são criadas em gênero pela União, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor, mas pode haver detalhamentos, complementações estaduais. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, é uma matéria que a União vai fazer a norma geral, como com o Código Florestal, mas os estados e municípios vão estabelecer suplementos, complementos a essa lei. A proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, também a União vai criar institutos importantes como tombamento e outras formas de proteção, mas cabe aos estados e municípios detalhar
complementar, suplementar essa legislação federal. A responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, também a União vai criar a norma geral e os estados vão complementar, suplementar. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, é a União que vai fazer a norma geral, mas os estados tratarão de complementá-la. Criação e funcionamento dos juizados de pequenas causas, a Lei 9.099 é uma lei federal geral, mas como ela será aplicada em cada estado vai ter a sua regulamentação. Procedimento em matéria processual. Veja, o processo em si, a norma processual, cabe à União, mas os procedimentos de cada vara, são uniformizados por estado, né? E a gente percebe que há, às vezes, uma diferença, né? Até na nomenclatura de cargos e nos valores pagos a esses servidores. Previdência social, proteção, defesa da saúde, cabe aí uma complementação estadual também. Assistência jurídica e defensoria pública, a União cria a regra geral e os estados complementam. Proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então aqui veja, o Estado não terá o papel de primazia, mas ele pode complementar, suplementar a legislação da União. Então é bastante importante aqui conhecer esse rol de competências concorrentes para entender o que faz um Estado. Vamos lembrar, pode um deputado estadual propor uma lei criminal aumentando uma pena? Não, só o deputado federal, né? Então, veja, é uma competência privativa da União. Agora, e nas questões ambientais? Por exemplo, a gente viu que cabe aos estados, sim, complementar a situação da caça, da pesca. Então ele vai ter que buscar na lei federal, verificar se há lacunas passíveis de complemento, há pontos passíveis de suplementação, e se houver, ele pode atuar. E se não houver, ele não pode atuar. Tá? Essas atuações incorretas geram o que a gente chama de vício de competência. É um tipo de inconstitucionalidade por vício de competência, tá certo? Legislativo. Só um ente pode tratar de um tema, se o outro ente trata, esse tratamento por outro ente é inconstitucional. Bom, e o que é bem do Estado? Vimos os bens da União, vamos ver agora os bens dos Estados. As águas superficiais ou subterrâneas que não forem, né, da União, que não forem divisa com outros estados, que não forem para outros estados ou venham de outros estados. As ilhas oceânicas e costeiras que não forem da União ou não tiverem municípios. Ilhas fluviais e lacustres que não ficarem em rios ou lagos de divisa ou que vão ou vêm de outros estados. As terras devolutas que não são da União, né, que portanto não ficam em divisas, pertencem aos estados. E aí a gente encerra a análise dos bens da União, dos bens dos estados e da competência dos estados. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai tratar em mais detalhes dos municípios. Deixe a sua dúvida, participe conosco no e-mail participe@fundaçãopodemos.org.br. Muito obrigado.